Essa para alguns pode parecer uma matéria sensacionalista, mas se você observar as declarações que esse Papa tem dado, as defesas que ele tem feito, contrariando a própria Bíblia, que ele deveria pregar o Evangelho, espalhar as boas novas, você verá que essa matéria não é tão sensacionalista assim. Ela começa dizendo o seguinte: Papa Francisco declara que Jesus é Satanás e promete inaugurar uma religião mundial. O Papa Francisco é um dos homens mais odiados do mundo hoje. Os que mais o odeiam não são ateus, nem protestantes, nem muçulmanos, mas cristãos e seus próprios seguidores. Mas por que os cristãos e católicos não gostam desse Papa? Porque o Papa Francisco, que por acaso é um colaborador da agenda do Fórum Econômico Mundial, é fluente em blasfêmia e está trabalhando ativamente para subverter a Igreja e o cristianismo em geral. Este é o Papa que informou ao seu rebanho que os relacionamentos com Jesus são perigosos e prejudiciais. Rompendo com séculos de tradição cristã, o Papa Francisco provocou temores de ser um Papa ilegítimo com uma agenda sinistra quando disse a uma multidão de 33 mil peregrinos na Praça de São Pedro, em Roma, que um relacionamento pessoal, direto e imediato com Jesus Cristo deve ser evitado a todo custo. E como se isso não fosse perturbador o suficiente, Francisco seguiu com a proclamação igualmente sinistra de que Jesus é Satanás. A versão invertida do cristianismo do Papa Francisco é confusa para muitos, mas a imagem fica clara quando você entende a quem o Pontífice realmente está servindo. Para citar a candidata presidencial francesa Marine Le Pen, o Papa Francisco é um bulldog globalista, leal à nova ordem, que vocês já conhecem aqui, prefiro falar o nome. Em 2017, o Papa Francisco pediu um governo mundial único e autoridade política, argumentando que a criação de um governo mundial é necessária para combater questões como mudanças climáticas. Falando ao jornal El Universo do Equador, o Papa disse que as Nações Unidas não têm poder suficiente e devem receber o controle governamental total para o bem da humanidade. Perturbadoramente, os líderes religiosos mundiais também estão começando a se unir para pregar sobre o mesmo inário, instruindo suas ovelhas a aceitar os componentes do governo mundial da nova ordem. Nesse momento, o Papa Francisco desafia ativamente as escrituras bíblicas ao trabalhar para criar uma religião mundial. Primeiro, Francisco chocou o mundo cristão ao hospedar orações islâmicas e recitais do Alcorão no Vaticano. Cristãos de todo o mundo devem visitar mesquitas e louvar Alá, de acordo com o Papa Francisco, que deu exemplo em sua visita a Istambul, ao entrar na Mesquita Azul, tirar os sapatos, encarar a Meca e louvar o Deus muçulmano. Então veio a cerimônia pagã e a adoração de ídolos descarados nas dependências do Vaticano. E caso você tenha perdido, líderes mundiais de um conjunto diversificado de comunidades pediram a unidade mundial em uma conferência interreligiosa no Cazaquistão na semana passada. Segundo Francisco, o pluralismo religioso, que é expressamente proibido na Bíblia, é uma expressão da sabedoria da vontade de Deus. Aqui está um pouco da história da Agência Católica de Notícias. O Congresso Interreligioso, no qual o Papa Francisco participou esta semana no Cazaquistão, adotou uma declaração chamada O Pluralismo Religioso de uma expressão da sabedoria da vontade de Deus na criação. A declaração de 35 pontos foi adotada pela maioria dos delegados do 7º Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais em 15 de setembro, na capital Nur-Sultan. O Papa Francisco participou das cerimônias de abertura e encerramento da cúpula interreligiosa durante sua visita de 13 a 15 de setembro ao país da Ásia Central. Não é a primeira vez que o Papa encoraja a humanidade a aceitar a nova ordem e tudo o que ela implica. Em 2019, o Papa Francisco assinou um pacto histórico com os líderes das principais religiões do mundo, aproximando-nos muito mais de uma religião mundial, um dos principais objetivos da nova ordem. Segundo o documento produzido pelo Papa Francisco e publicado no site oficial do Vaticano, todas as religiões devem ser consideradas iguais e o Islã é tão aceitável a Deus quanto o cristianismo. Na realidade, o apelo por um governo global e uma religião mundial pelo Papa Francisco e outros elitistas ricos não tem nada a ver com erguer nações empobrecidas ou salvar a humanidade. Em vez disso, tal governo garantiria desigualdade global de riqueza, vigilância global do tipo promovida pelo Fórum Econômico Mundial, de Klaus Schwab, e um mundo governado pelos exatos interesses corruptos que usaram a pandemia para consolidar riqueza e poder em todo o mundo. O Papa Francisco é o anticristo?
Desde o momento em que o cardeal Jorge Bergoglio se tornou papa em 2013, especialistas em profecias foram ao ar, alegando que o novo papa é Pedro, o Romano, o cumprimento da profecia de São Malaquias, e que Francisco será o papa final e o fim do mundo. De acordo com São Malaquias, um santo irlandês que previu corretamente os últimos 111 papas, antes da nomeação do 112º papa, Pedro, o Romano, seria o anticristo. Os fãs do juízo final encontraram maneiras de vincular cada frase a um papa correspondente ao longo dos séculos. Isso inclui João Paulo II, que está associado à frase de número 110, do trabalho do Sol, porque ele nasceu no dia de um eclipse solar e também foi sepultado no dia de um eclipse solar. Bento XVI seria o número 111, e supostamente Glória da Oliveira, porque alguns membros de um ramo da ordem monástica fundada por São Bento são conhecidos como olivetanos. Depois há o número 112, segundo São Malaquias, na extrema perseguição da Santa Igreja Romana, sentar-se-á Pedro, o Romano, que apacentará as ovelhas em muitas tribulações. Quando terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o seu povo. O fim. Então, como Pedro, o Romano, se relaciona com o Papa Francisco, que nasceu na Argentina. Seus pais eram imigrantes italianos de Roma, e seu nome de nascimento continha o nome de Peter. Um teólogo, Michael K. Lake, é citado como tendo dito que estudiosos católicos e evangélicos temem este momento há séculos. O mundo está agora em um ponto crítico, com uma batalha feroz pela alma da humanidade. Os globalistas e seus sonhos tecnocráticos de governo totalitário ameaçam consumir a humanidade e destruir a civilização como a conhecemos. Está claro de que lado Francisco está. E ainda nem cobrimos o escândalo envolvendo crianças, que está apodrecendo a Igreja Católica de dentro para fora. Devemos ficar de olho neste Papa jesuíta durante esses anos cruciais. E aqui encerra a matéria. Bom, então como eu disse para vocês, muitas pessoas consideram esse tipo de matéria, sensacionalista. Ela se encontra no jornal Sentinelas da Verdade, e ela é uma matéria de 2/5/2023, foi nos enviada por 2 queridos inscritos, Adriele Dias, estreante aqui nas dicas, seja bem-vinda, nossa querida irmã, e André Vasconcelos, acredito também que é estreante. Os dois estão de parabéns aí, mandaram uma excelente matéria, E que a gente fica de olho, meus irmãos? Não vou dizer que tudo isso aqui que a gente acabou de ler de fato é verdade, mas é no mínimo curioso, Esse Papa de fato tem dado declarações para lá de estranhas, contradizendo a própria Bíblia, se posicionando assim também, inclusive questões políticas, questões polêmicas. O que a gente está vendo hoje, inclusive esse escândalo terrível, envolvendo crianças em intimidades com membros da igreja, é realmente terrível, família. É sinal, de fim dos tempos, literalmente. Eu sei que para quem é católico e com todo respeito é duro ouvir isso, mas desde os seus primórdios da Igreja Católica, que ela começou de uma maneira no mínimo duvidosa, Teve aquele concílio de Nicéia, onde ali foi decidido o que entra e o que não entrava na própria Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Teve as festas pagãs, que eram feriados ali muito lucrativos, independente, dos súditos, das pessoas fanáticas pelas entidades, que a gente sabe que elas se infiltraram também, desde os primórdios do cristianismo, Mas fora isso, você tem que levar em conta que aqueles feriados pagãos, aquelas entidades pagãs, eles tinham essas datas comemorativas e aquilo ali atraía pessoas de outras regiões para Roma, de outras cidades próximas, e aquilo dava muito dinheiro. Não dava para ele simplesmente acabar com tudo e dizer, não, agora é só cristianismo, não precisa de prática religiosa nenhuma, como é o evangelho de verdade, Ele não podia fazer isso, já estava enraizado nas pessoas. Então, é como até um padre, a gente colocou em um vídeo nosso antigo, um padre, aqueles bem velhinho mesmo, falava até outro idioma, e ele disse isso, que se cristianizou tudo que era pagão. E a gente vê isso e vê inclusive as consequências disso. Diz inclusive que alguns dos primeiros padres, alguns dos primeiros sacerdotes do alto comando da igreja realizavam missas negras. O que eram essas tais missas negras? Eram justamente práticas pagãs de invocação de espíritos, de entidades, etc, etc. Então sempre existiu isso, infelizmente. E agora esse Papa vem escancarar essas verdades que está nos fundamentos da igreja, infelizmente, E agora fica mais escancarado isso. Cada vez fica mais escancarado. No fim das contas, é o que a gente já sabe.
Estamos de fato nos tempos trabalhosos. Esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais comum e precisa se unificar, família. Os três poderes, literalmente, né? O que são os três poderes? Política, é preciso uma governança mundial, economia, uma economia global e a religiosa. Então você já está vendo essa unificação, né, de tudo isso. A ferramenta principal deles continua sendo usada, que é a grande mídia, né, distorcendo as pautas, levantando bandeiras que não tem nada a ver com a verdadeira causa deles, mas levanta as bandeiras feitas agora, né? Essa PL da censura. Estão usando os caixões, literalmente, das vítimas dos ataques nas escolas para justificar uma coisa que não tem nada a ver. Não tem provas que, não, foi na internet que isso foi feito. Mas você vê aqui o YouTube, por exemplo, como é rígido. Mas eles levantam essa bandeira porque eles têm um fim, né? Então qualquer bandeira é válida. Qualquer coisa que vá acontecendo aí ao longo dos dias vai ser somado. Veja que o que acontecer futuramente, né? Até agora não foi colocado porque não aconteceu. Mas quando acontecer, que chegar a hora de novo de votar, esse tipo de coisa, eles vão usar de novo. Olha, tá vendo esse evento que aconteceu aí? É culpa da internet, né? Então a gente já sabe as práticas, a gente já está acostumado e temos que ficar atentos, meus irmãos. Esse Papa que está aí só vem a confirmar os tempos que a gente atravessa. Deixa a tua opinião aí, meus irmãos, passa o vídeo adiante. A gente volta com dois, lembre-se sempre disso. Um às 7h30 da manhã, um às 5h45 da tarde. Fique com Deus, conto com vocês, um abraço e a gente segue juntos. Fui!